momento era mais importante do que nunca. E dá para repetir essa triste frase e dizer que a produção de conhecimento, a produção de debate é, de novo, mais importante do que nunca. Então, a gente tem como vocação procurar trazer a produção acadêmica para a esfera pública e promover debates. Então, a gente tem feito debates, estava contando aqui para o pessoal, quase que uma vez por mês lá no SESC CPF, unidade de Centro de Pesquisa e Informação do SESC. Os debates são todos gratuitos, com artigos publicados na revista nas mais diferentes áreas que a gente publica, de novo, economia, filosofia, política, mas também crítica de literatura, de cinema, de música. Então, fica um convite para vocês conhecerem a revista. Os artigos estão todos disponíveis de graça online. A gente também imprime e tem assinantes para a revista. E eu incluo uma nota de rodapé, que é o fato de que é o último número que eu estou lançando como editor, porque estou me afastando, mas a Fernanda Guimarães, que é editora assistente, continua e que tocou a revista nas costas, levou o ano todo a revista nas costas, e ela continua como editora assistente, e a Rita Palmeira, que assume a revista a partir agora de outubro. Então, para mim, é um debate especial, e também muito especial porque o texto que vai ser debatido é um dos melhores textos, talvez o texto que eu mais me orgulho de ter publicado nesses 3 anos na revista. O texto se chama As Ocupações de Escolas Públicas em São Paulo, 2015 e 2016, entre a posse e o direito à manifestação. Ele é assinado por Bianca Tavolari, que está aqui na mesa, Marília Hollenberg Lessa, Jonas Medeiros, que está aqui também. A Marília está aqui também. Desculpa, Marília, você sabe que a gente deu oi ali, eu não reconheci, não sabe, não, falha minha. O Jonas Medeiros, o Rúlion Melo e o Adriano Januário, que não está. Bem, então, eu digo que é um dos melhores textos, não porque eu sou amigo deles também, mas porque ele reúne o que eu acho que são os elementos mais importantes para a gente ter numa produção desse tipo, que é uma pesquisa muito séria e muito original, com dados inéditos, uma metodologia forte, original, sobre um tema candente, recente, importantíssimo, então, e que traz um argumento original tratando de um tema candente. Então, ao mesmo tempo forte do ponto de vista científico, de atualidade e inovador do ponto de vista, né, também. Então, realmente, vocês vão ver, porque não sou eu quem vai justificar o que eu disse só, né? Então, começo apresentando a Bianca Tavolari, pesquisadora do Núcleo de Direito e Democracia do SEBRAP. Agradeço muito a ela, que ajudou a botar esse debate de pé, a todos os autores do artigo, a Tapera, o Antônio e a equipe que nos acolhe, e aos demais participantes da mesa, que agradeço demais terem topado, o Rafael Menezes, que é defensor público do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, e o Eudes Oliveira, lá na ponta, estudante e trabalhador autônomo, e o Chico Braga, aqui à direita do Eudes, que é graduando e trabalhador da educação. A gente vai fazer o seguinte: a Bianca deve apresentar as ideias gerais do artigo em 10 minutos, mais ou menos, o Rafael faz o comentário dele em 10 minutos, o Eudes e o Chico comentam em 15, e a gente abre para a conversa. A ideia é que o papo todo não se estenda por mais que 1h30, então às 9 a gente tem como teto, mas temos aí mais da metade do tempo para debater, que eu acho que é o interesse de estarmos juntos. Muitíssimo obrigado de novo a todos vocês. Passo a palavra para a Bianca Tavolari. Acho que foi, né? Isso? Está funcionando? Ótimo. Bom, antes de tudo, queria agradecer a todos e todas que estão aqui. O Ricardo fez a gente ficar feliz com essa despedida, ao mesmo tempo dizendo que é um dos artigos que você mais se orgulha. A gente também se orgulha muito do texto e muito feliz de publicar na Novos Estudos e pela acolhida que a revista teve com o texto. Debater esse texto na Tapera também é muito, muito importante. Esse aqui é um lugar que concentra diversas lutas de diversos grupos e movimentos ao longo de alguns anos, então, para a gente é especial. E muito importante para a gente estar debatendo esse artigo junto com o Rafael, que, além de ser defensor público do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria aqui do Estado de São Paulo, acompanhou o texto desde as primeiras versões, quando ele tinha quase 50 páginas, e foi dando comentários valiosos para a gente, indicando as pistas, se as pistas que a gente tinha estavam, de fato, corretas ou acertadas, e a gente também ficou muito feliz com a presença do Eudes e do Chico,
porque a gente vai ouvir aqui deles, talvez em primeira mão, de quem viveu o processo todo e que não é o nosso caso. Então, vai ser muito enriquecedor para a gente ter esses diversos olhares, porque eu acho que o nosso artigo é um pouco isso. Assim. Então, vou tentar contextualizar muito brevemente alguns dos principais pontos. Acho que uma das coisas também importante para dizer, para além da revista estar sendo lançada aqui hoje em forma física, ela é inteira aberta em PDF na internet. Então, quem quiser ler, está tudo online, o nosso texto, inclusive, que para a gente também é muito importante fazer esse conhecimento circular. Então, acho só para contextualizar um pouco, a gente escreveu esse texto em 5 autores, e são 5 autores que vêm de campos do conhecimento diferentes. Então, a gente tem gente do direito, da filosofia, da ciência política, e isso é uma característica do nosso núcleo, que chama Direito e Democracia, lá no SEBRAP, de onde a gente, enfim, vem fazendo algumas pesquisas. Então, deixei aqui pedir para a gente ter esse livro, Escolas de Luta, que eu não sei se todo mundo conhece, que é um livro, primeiro livro sobre as ocupações aqui em São Paulo, uma etnografia brilhante, que são dos autores Antônia Campos, o Jonas Medeiros, que está aqui, que também é autor do artigo, e o Márcio Ribeiro. Está aqui o livro. A Tapera tem, enfim. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente teve essa primeira pesquisa do Jonas, enfim, e da Antônia e do Márcio, fazendo uma etnografia sobre todas as escolas ocupadas no estado de São Paulo. Então, já tinha uma agenda temática de educação. O Adriano, que não está aqui, mas também é autor do artigo, também estava nesse tema. Então, a gente já tinha esse primeiro foco de pesquisa lá no SEBRAP, e a isso se juntou essa conjunção entre sociologia, teoria social, filosofia, com o direito, porque a gente começou a perceber que era importante olhar as decisões judiciais. Eu, pessoalmente, acho que também é o caso da Marília, não estudava escola e não estudava movimento secundarista, e o que me chamou a atenção para a gente ter como tese nesse artigo é porque eu estudo e trabalho com movimento de moradia e questões fundiárias. Então, daí vocês conseguem entender por que o tema do nosso debate é posse e direito à manifestação, porque, de repente, na luta do secundarista, a questão da posse virou central, o que, para o movimento de moradia, já era absolutamente central desde o início. Posse e propriedade é a disputa cotidiana de todo movimento que ocupa prédio vazio, e que, de repente, para vocês, que não era uma demanda do movimento, não era uma questão, a posse e a propriedade, isso virou um dos centros dos debates, os argumentos judiciais mobilizados passaram a ser relevantes. Então, é a partir daí que surge esse texto, só para vocês terem assim, um contexto de onde a gente parte, de onde a gente está olhando. Então, queria só trazer algumas das coisas, das novidades que a gente consegue constatar, e daí depois a gente aprofunda no debate, não vou dar muito detalhe, mas a gente consegue conversar melhor depois. Então, acho que, do ponto de vista das decisões judiciais, primeiro, só para a gente entender, por que tiveram decisões judiciais? Porque, quando você ocupa uma escola, do ponto de vista do direito brasileiro, a escola é um bem público, e como bem público, um bem do Estado, de propriedade do Estado, e a partir do momento que ele é ocupado, o Estado pode pedir uma reintegração de posse, ou seja, pedir que as pessoas saiam e obter esse bem de volta. Então, por isso que a gente está falando dessas ações. Enfim, então, essas ações, uma das coisas que aconteceu de novidade, é uma das novidades que a gente explora, pela primeira vez o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é considerado muito conservador em matéria de posse e propriedade, deu uma decisão dizendo: isso aqui não é posse, o tema não é esse. O tema que está sendo debatido aqui é política pública de educação, direito à manifestação e direito à desobediência civil. Isso, assim, para quem acompanha um histórico de decisões sobre ocupação de prédios públicos e privados, isso é uma enorme novidade. Por quê? Vou tentar dizer muito brevemente. Essas ações de reintegração de posse, elas são muito ritualizadas, têm uma formalização muito, muito forte. Então, geralmente, o judiciário tem que só ver se tem alguns critérios, ou seja, era da pessoa, foi tirado dela, tem, beleza, restitua a posse numa liminar, numa decisão rápida. Então, geralmente, você tem uma decisão aí em 1, 2 dias. E o que a gente viu foi uma mudança de interpretação. Primeiro, para tentar dizer, tem que considerar um direito à manifestação. Então, a primeira decisão lá do Felipe Bedende, nas primeiras ocupações, considerava, dizendo, bom, tem aqui posse, mas tem do outro lado manifestação, vou ver no equilíbrio entre os dois o que prevalece. E, na primeira decisão, eles decidiram que, como
a manifestação podia acontecer em qualquer outro lugar além da escola, então prevalecia a posse, ou seja, o Estado tinha que ser reintegrado. Isso já é novidade por si só de dizer que tem essas duas coisas. Mas a novidade maior para a gente é o fato de dizer não é posse, é só manifestação. Então, isso é novo, e uma das teses que a gente defende é de que isso só aconteceu, essa mudança de interpretação, a gente está falando de um mesmo juiz, tanto na primeira quanto na segunda instância. Na primeira instância era o Felipe Bedende, na segunda era o Coimbra Schmidt, depois eles mudam de posição, dizendo, não, eu decidi errado, e os argumentos são outros. Isso é também outra coisa muito rara no judiciário, um juiz mudar de posição no mesmo processo e dizer que está errado. A nossa hipótese, a nossa tese, é que isso só aconteceu porque tiveram duas audiências públicas fundamentais, que o Eudes e o Chico podem comentar muito melhor, porque estavam lá, que fizeram com que esses juízes percebessem que o jeito que eles tinham entendido a questão era diferente. Então, a gente tem aqui essa hipótese, ela é importante para a gente, porque a gente, uma das teses subjacentes ao artigo é que a gente só consegue entender essas decisões judiciais se a gente combinar direito e democracia, ou seja, se a gente olhar para essa formação de um público qualificado, que é ouvido e que é trazido para dentro do processo decisório. Então, essa é uma grande novidade. A segunda grande novidade é que, pela primeira vez, depois das decisões judiciais, tanto da Fernão Dias e Salvador Allende, depois, mais para frente, isso foi em novembro de 2015, depois, mais para frente, na decisão do Paula Souza, que foi abril de 2016, logo em seguida da decisão judicial do Paula Souza, que também foi uma decisão interessante do ponto de vista da novidade, não era uma decisão que fazia um sopesamento, mas era uma decisão que falava que tinha que cumprir pontos específicos para reintegrar, porque se tratava de uma ocupação feita por crianças e adolescentes, porque tinha todas condições importantes ali. Depois dessa decisão do Paula Souza, o Alexandre de Moraes, que era nosso secretário de Segurança Pública, faz um pedido para a Procuradoria-Geral do Estado, que eram 2 procuradores, um deles o Elival, mas, enfim, tinha mais um outro, a gente comenta isso no artigo, pedindo para que não fosse mais necessário que, para reintegrar as escolas, você precisasse do judiciário. Então, qual é essa outra novidade? A novidade não é o fato de que o Estado reintegre sem mandato. Isso, para quem acompanha o movimento de moradia, sabe que ocupação, isso acontece o tempo inteiro. Qual que é a novidade? A novidade é o fato de pedir, me dê argumentos jurídicos para que eu tenha um documento oficial da PGE dizendo que eu posso. Porque antes já se sentiam completamente autorizados para fazer, com movimentos de moradia. No caso dos secundaristas, isso é novo. E um pedido de legitimação da força bruta, basicamente, é isso. Então, a gente tem o governo olhando para o Tribunal de Justiça de São Paulo e dizendo, bom, eu não consigo mais ter certeza de que as minhas teses vão ser simplesmente confirmadas, que era o que eles tinham antes. As decisões judiciais estavam ali só pro forma para, enfim... Fui esbulhado, que é o termo técnico no direito, ou seja, tomaram a minha posse, eu vou simplesmente no judiciário, o judiciário confirma que eu fui tomado e me restitui. E isso não estava mais acontecendo, isso virou um problema. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJ São Paulo, virou um problema para o governo do Estado. Então, outra novidade. E aí a gente tem também, acho que no artigo, e o Chico e o Eudes provavelmente vão aprofundar isso muito mais, a gente tem uma explicação também de por que novas mobilizações de escola não aconteceram em São Paulo, como aconteceram nos outros estados do Brasil, depois em outros ciclos de mobilização, não por causa da reorganização escolar, né? Eu não comentei muito, porque acho que é muito... depois a gente pode falar, mas, enfim, o estopim das manifestações, ou os meninos também podem comentar, mas depois o novo ciclo de ocupação, por causa do teto dos gastos, ou da medida provisória, enfim, de corte de gastos para a educação, não aconteceu tão fortemente em São Paulo, porque o pedido para que não precisasse do judiciário foi muito eficaz. Então, a violência foi brutal. Então, a gente tem esse ciclo muito, muito interessante de um movimento que ocupa escolas como um de seus recursos, mas não querendo ocupar a escola como um fim em si mesmo, produz variação interpretativa nos tribunais sem ser a intenção,
Produz porque fez audiências em que argumentos foram ouvidos, efetivamente ouvidos, muda decisões judiciais. Esse judiciário se torna um ambiente inóspito para um governo do Estado que sempre achou que esse judiciário era seu amigo de longa data. E aí acontece essa espécie de tentativa de bypass, ou seja, vou driblar o judiciário não é mais confiável, não posso contar com isso aqui, tenho que ir pela violência direta e vou tentar achar argumentos jurídicos para fazer isso. E daí tem essa história muito louca, que é o Alexandre de Moraes era secretário de Segurança aqui do Estado de São Paulo. Nesse meio tempo que ele consegue esses pareceres da PGR dizendo que pode reintegrar sem passar pelo judiciário, ele se torna ministro da Justiça, e em seguida é nomeado ao STF, é ministro do STF hoje, e, nesse meio tempo, o PSOL tinha ajuizado uma ação de descumprimento de preceito fundamental contra esse parecer, dizendo que violava diversos direitos fundamentais no STF. O relator era o Teori Zavascki, que morreu, e quem assume no lugar dele é o próprio Alexandre de Moraes, quando entra no STF. E que não se declarou impedido, dizendo que não tinha problema nenhum ele ter pedido a consulta e ele mesmo julgar se a consulta, o resultado ou não, era constitucional. Então, a gente tem esse longo percurso em que essa pessoa, essa figura-chave, muda de posição de maneira trágica para os acontecimentos. Então, uma coisa que eu acho que é interessante a gente ver é isso, né? Então, tem uma espécie de... Quando a gente debateu lá no SESC, a Fernanda comentou assim, o artigo termina de uma maneira sombria, começa com a alegria de que, como as instituições são mais democráticas e a audiência funciona e é poroso e tal, e tem uma mudança a favor do direito à manifestação, e depois tem uma consequência indesejada, ou, enfim, um cenário sombrio. De fato, mas acho que, só levantando uma bola para a gente pensar algumas coisas aqui, a gente também está fazendo uma pesquisa mais ampla, e provavelmente vai sair em livro, provavelmente não, vai sair em livro ano que vem, um livro organizado pelo Hurion, pelo Jonas e pelo Adriano, que não está aqui, sobre o movimento de ocupação, movimentos secundaristas no Brasil inteiro. E um dos capítulos, escrito pelo professor Samuel Barbosa, lá da Faculdade de Direito, e por mim, a gente compara as decisões judiciais de São Paulo, capital e interior, Goiás e Paraná. E só para a gente ter uma ideia, mesmo sem ter essas audiências, as decisões em favor de manifestação, em favor de desobediência civil, ecoaram nos outros lugares. Então, esses juízes e esses defensores se valeram dessas decisões progressistas para manter ocupações de escola em outros lugares. Então, tem um fator positivo interessante de aprendizado entre instituições, e o Rafa talvez possa comentar como foi isso na defensoria. E tem também aí uma tentativa que todo mundo que me conhece sabe que eu fico batendo um pouco nessa tecla, já estou terminando, de que eu acho que a gente tem que usar essas decisões e essa mobilização do judiciário para outras ocupações de prédios públicos. Então, já que vocês acharam que era direito à manifestação no caso das escolas, por que não achar que é direito à manifestação quando um movimento ocupa uma secretaria? Ou quando a gente fala em propriedade privada e em prédios vazios por outros movimentos que estão reivindicando outras pautas. Então, acho que a gente consegue... Estou dizendo que vai dar certo? Não tenho nenhuma bola de cristal para dizer, mas acho que é um caminho interessante para a gente pensar para além da questão das escolas, apesar dela ser tão importante, acho que tem uma repercussão importante jurídica aí para os outros estados também. Bom, é isso, e daí a gente debate mais na hora que abrir para todo mundo falar. Boa noite a todos e a todas. Sou Rafael Menezes e hoje eu estou no Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública. Só contextualizando, não sei se o pessoal aqui é da área jurídica, conhece bem aí nossas instituições jurídicas. A Defensoria Pública é uma instituição prevista na Constituição, com duas missões básicas colocadas ali na Constituição,
que é a defesa dos necessitados em juízo e extrajudicialmente, necessitados aí entendidos como aqueles que não podem pagar por um advogado, né, para acessar o judiciário, e também a outra finalidade que a Constituição coloca de promoção dos direitos humanos, né, e com essa expressão coloca aí um mundo de coisas também nas atribuições da Defensoria Pública, né? Então, transcendendo essa atuação estritamente judicial e colocando uma série de responsabilidades aí para a Defensoria também extrajudiciais. Eu atualmente estou nesse núcleo de cidadania e direitos humanos. Lá a gente tem um mandato e eu tive essa oportunidade de, na época das ocupações, estar no núcleo também. Eu era coordenador auxiliar na época, coordenadora era a Daniela Skromov, defensora pública. E as ocupações que aconteceram lá em 2015, acho que o Eus vai colocar isso na fala dele também, ela vem após aí um período de muitas manifestações públicas que acontecem desde 2013 e o núcleo de cidadania e direitos humanos da Defensoria já vinha com uma atuação intensa nessas manifestações, né, de verificar excessos, apurar excessos que eram cometidos pelas forças estatais em manifestações públicas, né. Em 2015 começa a acontecer isso, das escolas serem ocupadas, e aquilo, pensando aí na perspectiva política, né, era algo espetacular que acontecia, né, estudantes indo contra um plano de reorganização escolar que era apresentado pelo governo e fazendo mobilizações, pelo menos eu nunca tinha visto, nunca tinha tido notícia de mobilizações desse tipo, e era algo realmente impressionante que estava acontecendo. E aí, acho que a Bianca resumiu super bem aqui, e isso está colocado no artigo também. O governo começa a mover ações de reintegração de posse para tirar esses estudantes das escolas, né? A gente lá na Defensoria foi procurado, acabou atuando em várias dessas ações de reintegração de posse. Foi um período de intensa atuação, o tempo todo a gente atendendo estudantes que ocupavam escolas em vários lugares, na cidade, na região metropolitana. E acho que talvez o momento mais marcante tenha sido esse que a Bianca também já mencionou, que foi do juiz rever sua decisão, né? Naquele dia em que houve audiência com esse juiz. Aí, assim, também explicando para quem não é da área do direito, ou para quem não conhece bem a organização do Tribunal de Justiça, um juiz da Fazenda deu uma ordem de reintegração de posse, né? E essa ordem ia ser cumprida com força policial e tal. Como a Bianca pontuou e o artigo coloca, acho que é uma análise fantástica que é feita da questão da posse no artigo. Os juízes, nessas ações possessórias, eles dão decisões muito protocolares, né? É proprietário, reintegre-se, é do Estado, reintegre-se, né? Não tem muita discussão, não tem são ações que, em geral, andam rápido, enfim, a liminar é dada rapidamente, não tem muita conversa, né? E isso é uma realidade cotidiana nas lutas por habitação,
e aparecia aí de novo na luta dessas ocupações. E foi o que o juiz fez, deu aquela decisão protocolar, né? Aí o Tribunal de Justiça ele tem uma central de mandados, que é a central que cumpre as ordens de todos os juízes, né? E essa central de mandado tem um juiz responsável, né? E aí acho que essa organização favoreceu que acontecessem aquelas audiências na época, porque o juiz responsável pela central de mandados na época era o juiz Alberto Munhoz, que é um juiz progressista, né? Não é desse tipo que dá essas decisões de forma, diria até, irresponsável com os direitos humanos, com questões básicas aí da nossa sociedade. E o Alberto vinha adotando essa prática, inclusive em casos de moradia, né, de ocupação para moradia, de não simplesmente despachar lá o expediente que ele recebia e mandar reintegrar a Oficice, Secretaria de Segurança, Polícia Militar, não sei o quê. Isso pode ser feito de uma forma absolutamente protocolar. Mas ele já vinha fazendo isso em questões de moradia e marca uma audiência de tentativa de conciliação entre as partes, sensibilizado, então, pela questão de que se tratava de manifestação pública, de protesto, né? Então, ele marca essa audiência e aí o Estado foi com vários procuradores, com representantes da Secretaria de Educação, e o que eu acho que aconteceu de mais importante foi justamente dos estudantes estarem lá presentes nessa audiência, 3 estudantes, e o juiz Alberto ele presidia a audiência, porque ele era da central de mandados, mas ele chamou o juiz que deu a decisão, que deu a ordem de reintegração, e o juiz estava lá na sala também, assistindo tudo, e pôde ouvir os estudantes falando durante a audiência, né? E para mim, a Bianca apontou isso aqui na fala dela também, acho que isso foi essencial para que o juiz desse um olhar diferente para aquilo que ele tinha despachado de maneira protocolar, dando uma ordem de reintegração, como ele costuma dar em diversos casos, né? Então, essa decisão é revista, e acho que foi realmente o ponto alto, falando aí na perspectiva do judiciário, né, da parte jurídica desses fatos que aconteceram, acho que é o ponto alto. E aí várias outras ordens foram dadas e inclusive cumpridas em outros lugares, né? Mas o que vai acontecer mais para frente, então, como a Bianca coloca, é que a Procuradoria-Geral do Estado emite esse parecer jurídico que permitiria, autorizaria ou dá uma interpretação para a questão da reintegração de posse, no sentido de que não seria preciso, não seria essencial o gestor público ir ao judiciário. Ele poderia simplesmente chamar a força policial e fazer a reintegração, sob sua responsabilidade, né? Isso, obviamente, nos deixou de cabelo em pé. O núcleo de habitação, talvez, lá na Defensoria, então, a gente tem vários núcleos, né? Eu sou de Cidadania e Direitos Humanos, a gente tem lá um núcleo de habitação e urbanismo também. E aí, quando eles souberam também, eles ficaram, pô, agora já era, né? Então a gente se organizou lá, vários núcleos da Defensoria para, inclusive, combater esse parecer, seja em ações judiciais específicas, seja pensando em medidas jurídicas, alguma coisa assim, né?
Na época a gente soltou uma nota que saiu na imprensa sobre esse parecer, né? E basicamente o nosso entendimento ali era de que, havendo conflitos de direitos fundamentais, havendo uma questão de direitos humanos, de direitos fundamentais colocada, o gestor público não poderia realizar a reintegração de posses por conta dele, né? E, na verdade, o ideal é que ele não realizasse reintegração de posses por conta dele em hipótese alguma, né? A verdade é que a maioria dos gestores públicos, me parece, até prefere que assim seja, né? Porque isso sai da esfera de responsabilidade dele. É o judiciário que realiza a reintegração de posse, é a ordem judicial que realiza a reintegração de posse. E, é claro, o parecer jurídico da Procuradoria, ciente disso, coloca ali expressamente que o gestor público será responsabilizado se não fizer isso, né? Então, obviamente, eles quiseram amarrar ali a questão e dizer que isso entraria na conta do diretor da escola que não fizesse a reintegração, né? Então, a gente discutiu bastante isso e aí veio a DPF do PSOL, levou essa questão, uma ação no Supremo Tribunal Federal, né? A Bianca mencionou, e lá eles pedem então para que seja anulado esse parecer jurídico da Procuradoria do Estado e que ele não surta efeitos e tudo mais. A gente, na época, até pensou se teria sido a melhor estratégia levar a questão imediatamente ao Supremo, porque essa é sempre uma decisão difícil nesses contextos, porque você pode acabar legitimando o que está rolando, né? Então, se o Supremo diz que tudo bem, que o parecer está ok, aí você fala, pô, agora não. Então, essa ação a gente faz a provocação e o efeito pode ser reverso ao que a gente espera, né? E aí se legitima, aí se for do Supremo, se legitima já para o país inteiro algo que... Então, isso foi algo que a gente ponderou na época e que acho que, enfim, minha opinião é que talvez não fosse o melhor caminho a ser tomado na época, né? No fim das contas, o senhor Alexandre de Moraes, que não se declarou impedido, como a Bianca explicou aqui, acabou até dizendo que não era o instrumento cabível e não deu uma decisão que vai vincular, então, todo o país e a interpretação dessa questão, o que é até bom. Mas a questão foi submetida ao plenário do Supremo. E quanto mais, e aí cabe ao próprio relator pedir a pauta e tal. Então, enquanto isso não for julgado, e se a gente continuar no ritmo de governos conservadores que a gente está e que a gente pode vir a ter, a composição do Supremo vai mudar completamente e a gente pode ter uma decisão muito ruim nesse caso, colocando isso, então, que o Estado pode realizar a reintegração de posse sem autorização do Judiciário, né? E, no fim, acho que a gente pode debater, acho que tem várias outras questões a serem faladas, mas eu acho que a questão central que a gente bateu muito na época, que era que existia um direito fundamental ali, o direito à manifestação, e que o gestor público não podia decidir sobre isso, isso tinha que ser levado ao Judiciário. Eu acho até que a gente tem que ir além desse argumento e falar da inafastabilidade do Judiciário, que é uma questão constitucional também, e
E mesmo que não se vislumbre imediatamente um direito fundamental, a questão tem que ser levada ao judiciário, né? Porque o gestor público não tem sequer condição de avaliar se tem ou não direito fundamental. Eu acho que nesse caso era óbvio, né, que havia, mas há casos em que não é óbvio, né? Então acho que também a gente tem que ir além até da existência de direitos fundamentais. A gente tem que nessas questões tem que pensar na inafastabilidade do judiciário. E é isso que, na questão da moradia, a Defensoria também sempre defende, e por isso que o Núcleo de Habitação e Urbanismo talvez fosse até o mais impactado por esse parecer do que qualquer outro núcleo nosso lá. Mas é isso, acho que elementos básicos que eu coloquei aqui, e no debate a gente aprofunda mais. Olá, meu nome é Eudes Cássio, eu tenho 21 anos, me formei em 2015/2016 na Escola Estadual Fernando Dias Pais. Eu e o Chico participamos do processo de ocupação e da luta contra a reorganização escolar. E aí eu vou buscar falar um pouco sobre o direito à manifestação e como isso ocorreu um pouco antes, né? Depois a gente trata um pouco também do período posterior. Mas eu queria tratar, para começar, de como que a gente constrói esse processo de luta contra o fechamento de escolas, né? Quando nós nos deparamos com o projeto, a gente fica de cara com, pô, mas como assim? Isso está posto, tal dia, no caso, né, em 2015, 14 de novembro nós vamos saber o que vai acontecer, o professor vai para lá, o aluno vai para lá, e como assim? Os alunos, os professores, a comunidade escolar não vai palpitar, não vai construir, vai chegar no dia e vai saber? Bom, então nós vamos e fazemos uma manifestação até a Secretaria de Educação e somos recebidos, a princípio, por assistentes e, em segundo momento, pelo secretário na época, que era o Herman Ward. E algo que é muito interessante, né, e aí eu questiono que direito à manifestação é esse, como que é entendido, porque desde o primeiro momento não era entendido que nós éramos contrários à reorganização escolar. Era sempre o pessoal da secretaria informando o que era o projeto. Então, não existia a possibilidade de a gente ser contrário. Nós éramos sempre entendidos como ignorantes perante o projeto. Bom, então realizamos essa manifestação. Depois nós pensamos, bom, já fomos à secretaria, vamos tratar agora em instâncias inferiores. Fomos às diretorias de ensino, tentamos conversar com as escolas. Na escola era o lugar onde menos se sabia, né? Os diretores esperavam o dia D para saber o que ia acontecer. Os professores também não sabiam. Quando íamos à diretoria de ensino, ela falava, no dia 14 vocês irão saber. Então, nós víamos que nesse processo, nesses espaços de diálogo com o poder público, nada iria ocorrer, né? Era apenas informado para a gente o que era o projeto, não havia espaço para crítica e para construção daquilo. E nós começamos a entender que, então, esse direito à manifestação, esse diálogo com o poder público, não ia resultar em nada. E buscamos estabelecer com a população o que o governo não estava fazendo, que era uma participação popular e uma construção daquele projeto, ou uma oposição a ele. Bom, então, na ausência de um espaço criado pelo poder público, dialogar com a população, nós vemos na tomada da escola, né, em realizar a ocupação, a criação desse espaço. Então, a nossa ideia, em primeiro momento, era, bom, ocupamos a escola para criar com a população, com a sociedade civil, o debate que o governo não está realizando. E, de imediato, nós já somos recebidos de uma maneira... nós já somos recebidos com repressão, né? O primeiro tratamento da escola com os estudantes é chamar a polícia e realizar um isolamento policial. Então, o que nós propunhamos, que era realizar um debate incluindo a comunidade escolar dentro da escola para decidir sobre ela, já é impedido. Então, já ocorre aí, desde o começo, uma desmobilização através da polícia militar.
Boa noite, eu sou o Chico, ele falou um pouco, eu estava na ocupação do Fernão, não era aluno do Fernão, era da ETESP, que foi ocupado em 2016, em 2015 eu não estava em nenhuma escola que foi ocupada, mas, quer dizer, eu estava na escola, não era estudante, né? Então, aí falando um pouco, eu vou continuar um pouco aqui de onde ele parou. Acho que é importante ressaltar isso, de que a primeira medida que as escolas, que as diretorias de ensino tomaram foi de chamar a polícia cercar a escola. Não sei se alguém ficou sabendo e tal, mas a escola ficou cercada por 4 dias, aí depois, enfim, a gente vai contar por que ela deixou de ficar cercada. Mas foi isso, a primeira medida foi isolar a escola, ninguém entra, ninguém sai e, enfim, lidar na violência. A gente ficou 4 dias cercado assim, e no 4º dia, numa sexta-feira, chamaram para essa auditoria de conciliação, aí, que eles comentaram já bastante. Então, não vou entrar muito nas questões jurídicas, até porque eu não tenho muito conhecimento. Nessa auditoria de conciliação, a gente tinha várias pessoas, né, enfim, representantes da Secretaria de Segurança Pública, representantes da Secretaria de Educação, enfim, uma série de pessoas. E assim, eu era um dos alunos que estava lá, né, foram 3 alunos do Fernão, né, em nome dos estudantes, enfim. E a gente pôde, assim, o que deu para observar é que as pessoas menos razoáveis, que menos estavam dispostas a ter diálogo, eram os representantes da Secretaria de Educação, assim, que é uma coisa que eu acho que é muito contraditória. A Secretaria de Segurança Pública se mostrou mais disposta a dialogar, mais disposta a encontrar alguma solução do que a Secretaria de Educação. Assim, a representante da Secretaria de Educação, que é a Rosângela Valim, se mostrou assim, absolutamente não para o diálogo. Quando falaram que a reintegração não usaria de arma de fogo, ela ficou brava, falou, não, como assim? Mas não pode entrar sem pistola? Como assim? Enfim, uma série de coisas assim, de que não estava aberto ao menor diálogo, assim, era mais judicial, era mais repressor do que a própria Secretaria de Segurança Pública. E acho que é muito louco, acho que cabe muita coisa para a gente pensar a partir disso, porque é uma juridicização da educação que é, enfim, incabível. Aí, como já foi comentado, a liminar de reintegração de posse caiu, a gente voltou para a escola achando, na verdade, que a gente tinha ganhado um dia, porque a gente foi para essa auditoria de conciliação pensando em ganhar um dia, porque falou, se a gente for para a auditoria, a gente não pode ser reintegrado hoje, só pode ser a partir de amanhã. Então, a gente foi meio para isso, assim, e para tentar ver se conseguia ter menos repressão, enfim. E aí a gente voltou para a escola, meio assim, então vai ser amanhã, que a gente vai ser reintegrado, não sei o quê. E aí vem a notícia de que o juiz acabou com a liminar. E aí tem uma cena cinematográfica de uma chuva e a gente comemorando, se abraçando na chuva, de que não ia ser reintegrado, enfim, lindo. Aí nesse mesmo dia o cerco policial sai, afinal não ia ter reintegração de posse, não fazia mais sentido nenhum a polícia ficar lá, ela foi embora, e aí a gente pôde trazer, como o Eudes falou, trazer a população para discutir na escola, conhecer a ocupação, enfim, estudantes de outras escolas que depois vieram a ocupar as escolas deles. Até esse momento tinham 9 escolas ocupadas só, depois tiveram 200, né, no total, 220. Então, depois disso, a escola acaba o cerco, acaba essa liminar de reintegração, enfim, a gente estava livre dentro da escola. E aí vazou um áudio do Padula, que era o braço direito do secretário de Educação, com diversos diretores de ensino, vários, acho que 20, se eu não me engano. Vazou um áudio de uma reunião deles, e assim, o áudio é uma das coisas mais grotescas que eu já vi na minha vida, que é eles falando como que é uma guerra contra os estudantes que estão ocupando, que a gente tem que lidar na violência, mostrar quem é mais forte, que a gente é mais forte que eles, porque a gente tem a polícia, e a gente vai dar porrada e fazer o que for preciso para acabar com essas ocupações, com esses marginais, enfim. E é isso, secretários, diretores de ensino, né? Diretores de ensino falando esse tipo de coisa. E aí depois, eu terminar minha fala agora, que em 2016, o começo, o secretário de Educação cai, e aí quem entra é o Naline, que é o novo secretário de Educação, que é o ex-presidente do TJ, ou seja, mais uma marca de que a questão pedagógica e a questão judicial estavam totalmente ligadas. Assim. E aí, eu vou voltar também numa coisa que eu acabei passando. Então, nessa ausência de ser ouvidos,
durante já a ocupação, o secretário de Educação fala: saiam todos daí e venham aqui na Secretaria de Educação conversar. Então, nós fomos até ele, buscamos a conversa, e aí, novamente, uma tentativa de desmobilizar, né? E a figura do secretário de Educação, na época, era uma figura muito intransigente, né? Assim, tinha, na primeira semana, vamos supor, 10 escolas ocupadas, e ele falou: não, nós vamos manter o projeto. Segunda, terceira semana, quase uma centena de escolas ocupadas, e eles mantendo a proposta da reorganização escolar. A Chico falou, né, houve uma primeira audiência que foi durante a ocupação da escola, e houve uma segunda audiência também. E aí que eu, de alguma maneira, vejo o papel do judiciário de cumprir, de talvez tentar articular essa intransigência, né? O secretário de Educação e o governador não querendo voltar atrás, e o juiz vendo, né, naquilo que podia ser algo muito complicado, querendo fazer uma conversa. Mas, assim, a partir do momento que a polícia já tinha retirado o cerco da escola e nós estávamos indo a um tribunal para conversar com o secretário e com os juízes, a gente também não ia ouvir coisa pouca, né? Eles falam: não, voltem para a escola de vocês, desocupem, e aí vamos conversar em 20 dias o que vai ser a reorganização. Então, durante um ano inteiro não conseguiu se fazer, e aí, para se desmobilizar, falar: a gente vai fazer em 20 dias, que é muito difícil de entender, né? E aí, bom, para finalizar também, o Elivaldo Silva Ramos, né, que era na época o procurador-geral, quando ele dá esse pronunciamento, né, de que o Estado poderia fazer essas reintegrações, já traz um resultado brusco, né, no mesmo dia. São reintegradas 3 diretorias de ensino e a Escola Técnica do Estado de São Paulo, de uma maneira brutal, com as pessoas sendo carregadas, assim, de uma maneira totalmente equivocada. Então, nós temos esse conhecimento da violência policial, do abuso que ocorre através das polícias, e aí o procurador dá permissão para a polícia, né, agir de imediato. Como que a gente... Parece que a gente não aprende, né? Isso é muito difícil. Bom, fechei. Bom, muito obrigado vocês todos. Eu queria sugerir que a gente abrisse já para o debate. No geral, a gente pega 2, 3 comentários do público, devolve a bola, cozinha aqui um pouco, depois consegue fazer uma segunda rodada. Então, já temos uma inscrição aqui. Por favor, fica à vontade. Só pediria que você dissesse seu nome. Boa noite, meu nome é Dini, eu sou ex-estudante de Direito, fui aluna do Alexandre de Moraes. E hoje é um dia extremamente emocionante para mim. Eu peço até desculpas a vocês, porque vocês estavam fazendo a fala e eu era aquela ouvinte participativa aqui, né, emocionadíssima. Quero agradecer ao Tapera, na pessoa do Antônio, eu adoro este lugar. E ainda anotei lá que fazia questão de vir hoje. Normalmente eu assisto às transmissões, mas hoje para mim é muito especial, porque foi o tema do meu TCC. E estudei muito isso, estudei muito direito constitucional, muito direito civil, muito direito penal, muito direito administrativo, para poder fazer o meu TCC nesse tema. Então, na realidade, não é nenhuma pergunta, é só dizer a vocês que hoje, para mim, é muito emocionante, porque eu estudei tudo isso e é exatamente isso que vocês disseram. Então, isso, para mim, é um dia que legitima o meu estudo e a minha constatação lá no meu TCC. Obrigada, eu vou ter que sair correndo, porque senão vou perder minha carona. Então, por isso que eu pedi para falar primeiro. Agradeço a todos vocês, estou super agradecida. E vou lá visitar vocês, por favor, tá bom? Por favor. Obrigada, gente. Mando, pode deixar, vou lá. Mando sim, pode deixar. Os e-mails estão disponíveis no artigo. Sim, era isso que eu ia falar. Registre-se que a revista está à venda aqui. A gente tem alguns exemplares com a Fernanda. Eu estou sempre aqui, o Antônio sempre me vê aqui. Tá bem. Minha filha, a gente está sempre aqui. Obrigado, gente, Dini. obrigada. Jonas? Queria fazer algumas observações e terminar com... Não é futurologia, não, mas pedir a opinião de vocês. Em geral, os comentários vão ser sobre a construção da legitimidade do protesto. Eu acho interessante, a gente resgata um pouco isso, porque a primeira audiência ela foi meio uma conexão entre uma decisão de um juiz individual, a audiência pública, que permitiu essa abertura institucional e a mudança da decisão,
E eu acho interessante essa conexão específica porque o movimento não era massificado nesse momento. Existiam, nesse momento, na sexta-feira 13 de novembro de 2015, cerca de 10 escolas ocupadas. Se a gente for pensar que aumentou para 213, quer dizer, estava muito no começo, né? E foi por conta dessa reversão da decisão que o movimento conseguiu se massificar. Porque entre a primeira e a segunda audiência, pulou de 10 para cerca de uma centena. E a massificação também permitiu a construção de uma rede de apoio na sociedade civil, né? Achei essa formulação do Eudes muito boa, né? Que a ocupação da escola serviu para instaurar o debate público, porque não existia um debate público. E a população era majoritariamente contrária à reorganização, mas nem por isso estava se mobilizando. A mobilização da sociedade, enquanto apoio dos secundaristas, só foi possível a partir da massificação das ocupações. E o que aconteceu em 2016 foi muito trágico, não só no sentido de aumento da repressão, mas também porque foi uma situação escandalosa que não foi vista publicamente como algo escandaloso. Então, vocês deram alguns exemplos, né? Arrastando secundaristas, a gente relata um pouco disso no artigo. O secundarista, acho que na ETESP, inclusive, pergunta assim, mas cadê o mandado judicial? E o policial responde dando um soco na cara do secundarista. Teve ameaça de estupro de uma secundarista saindo da ocupação da ETESP pela polícia militar. Então, a quantidade de abusos policiais que aconteceram não foi pouca coisa, não. E isso não foi visto, na época, enquanto um escândalo. E uma das hipóteses que a gente levanta é que foi por conta do impeachment. Porque aquelas pessoas que estavam mobilizadas em termos de apoio dos secundaristas estavam com o olhar sequestrado para a questão do impeachment. As palavras de ordem daquelas mesmas pessoas que estavam se mobilizando para doar oficina no Fernão Dias, artistas, celebridades, estava todo mundo voltado para o fica Dilma, fora Temer, fica Mink. Não à toa que, inclusive, vários artistas ocupam Funarte, Mink, porque o Ministério da Cultura, na época, foi extinto pelo Temer. Então, a minha pergunta é um pouco assim, o desafio para o pós-2019. Porque a grande questão dos secundaristas foi não só a inovação tática, as manifestações de rua, depois as ocupações, depois os trancamentos. Não houve uma insistência cega numa única tática, né? Uma inovação muito grande. E, por outro lado, essa construção da legitimidade do protesto, né? Então, quais que são as possibilidades dessa construção dos protestos e da sua legitimidade a partir de 2019? Nessa situação de fechamento institucional muito maior, a gente vai sentir saudades, a gente já está sentindo saudades, né, de 2015. Bom, boa noite, gente. Obrigada por todas as falas. Foi uma verdadeira aula, acho que para a gente estar dialogando com as pessoas que estavam participando efetivamente, para além do papel e da escrita, é uma oportunidade assim, incrível, então muito obrigada. Acho que primeiro eu tenho uma questão para o Eudes e para o Chico. Principalmente na fala do Chico, você falou bastante quando foi marcada a audiência pública, né, vocês foram chamados pelo judiciário, e nesse primeiro momento o judiciário apareceu como uma possibilidade de vocês ganharem tempo, né? Então, tipo, do executivo era tiro, porrada e bomba, vocês estavam na briga lá com a secretaria, e aí vocês foram ganhar tempo lá. O que eu fiquei curiosa para saber é se, quando saíram as primeiras decisões e a revisão de posicionamento, e aí vocês começaram a ganhar com os juízes, se isso mudou a forma de olhar o judiciário, ou seja, se de repente esse lugar parece um lugar interessante para mudar a situação, parece um lugar de mudança, se isso veio para o movimento ou não. E se veio, assim, de que forma que foi a relação de vocês com as decisões, com esse novo mundo, com essa nova linguagem do judiciário, que é uma linguagem tipo, super específica, super inacessível para a população, como foi para vocês, enquanto movimento, se relacionar com essa linguagem, né? E aí, acho que para o Rafael também complementando e tentando estabelecer uma ponte de diálogo, se a Defensoria pensou em estratégias meio que de tradução dessa linguagem para o movimento. Só mais uma. Oi, gente, boa noite. Bom, primeiro eu queria dar um grande parabéns para vocês, tanto para os autores do artigo, quanto para os participantes que geraram toda essa movimentação política, né? Porque, a meu ver, realmente o que vocês fizeram foi criar poder, né? Porque o poder é uma coisa que surge quando a gente tem esse agir conjunto e essa coragem pública que vocês tiveram. E eu acho isso uma coisa realmente muito impressionante. Bom, eu tenho algumas... Primeiro, eu tive aula com o Elival e com o Alexandre de Moraes. Tive essa sorte.
Assim, então, é muito simbólico que, por exemplo, o Elival, o livro que ele usava de constitucional para nos ensinar, era o livro do mesmo cara que fez o AI-5. Então, aí uma coisa bem simbolicamente interessante para a gente considerar, né? Bom, mas uma primeira questão, eu queria perguntar para vocês como que se deu a relação com os professores, né? Eu acho isso importante, porque os professores teriam um papel e uma responsabilidade com relação a vocês que eu não sei se, enfim, como eles foram também protagonistas, como que se deu a relação com vocês, né? E a segunda questão é assim, por que a gente, nós, da minha geração, que sou 10 anos mais velhos que vocês, nós não estamos conseguindo fazer o que vocês conseguiram? Isso é um fato, assim. Criar uma forma de agir político que seja nova, que realmente tenha mudanças judiciárias, institucionais, enfim, que consiga abrir para esse diálogo. E eu queria perguntar para vocês por que vocês acham isso e o que vocês diriam para nós? O que a gente poderia fazer diferente? Acho que isso é importante. Obrigada. Como é que é o seu nome? Desculpa. Laura. Bom, pessoal, eu acho que a bola está muito aí com vocês, Eudes e Chico, mas, enfim, acho que vocês puderem começar e todos ganharemos. Nossa, o Jonas trouxe uma questão que é dificílima, né? Os desafios para 2019, quais são as possibilidades de construção. E aí eu vou deixar por último, eu vou passar para a Marília e para a Laura. Você quer deixar para mim? Talvez eu deixe para você. A Marília trouxe uma questão, né, que é a confiança no judiciário. Para a gente foi muito impressionante, gerou muito espanto, né, quando a galera retorna da primeira audiência, porque a gente retorna com a resposta que isso era sexta, vai desocupar, não vai desocupar amanhã que é sábado, é possível que desocupe na segunda. E aí quando surge a resposta contrária, que o juiz tinha voltado atrás, a gente ficou impressionado. Mas também não era acreditar que a gente ia pautar a nossa luta pelo judiciário, de maneira alguma. Tanto que isso era a primeira semana, na segunda semana nós começamos a avaliar que não era simplesmente a massificação das ocupações que ia derrubar o projeto da reorganização escolar. Tanto que nós fazemos uma semana com diversos travamentos, boicotamos o Saresp. Então a gente falava que era fazer travamento de rua de manhã e fortalecer as ocupações à tarde. Então, fizemos as ocupações, fizemos o boicote à Saresp, fizemos travamento de rua. Então, a gente pautou muito a nossa luta pela ação direta, pela articulação com a população mesmo. A gente buscava, assim, ter o apoio de advogados, de quem estava no nosso entorno, mas não pautar a nossa luta pela via do judiciário. Aí a Laura trouxe a questão de como nós nos relacionávamos com os professores, né? A princípio, nós não... Aí eu quero dizer, né? Vou dizer pela minha escola. Havia um grupo muito seleto de professores que era pró-mobilização, boa parte era conservadora, sim. Então, acredito que a gente buscava esse apoio nas outras escolas, né, com alguns outros professores, mas principalmente entre os alunos. Acredito que o apoio de professores vem após a ocupação. Nós tínhamos também essa preocupação. Não vamos incluir os professores nesse primeiro passo, né? Após a ocupação, nós sim tivemos a preocupação de trazer a comunidade escolar por completa, então incluindo os professores para o debate. E aí houve um acréscimo gigantesco, né? Formado o Comitê de Pais, Mães e Luta, onde também tinha professores. Houve um apoio grande. Durante os dias da ocupação, os professores eram presentes, estavam muito presentes também, fazendo atividades. Mas já aí pensando, né, professores das escolas, não diria que houve um apoio massivo, mas de professores, sim, de educadores, quero dizer. E aí se tratou do novo agir, né? Eu não consigo pensar tanto se nós temos uma nova maneira de mobilização. Eu só acredito que nós buscamos uma política nas ruas,
de fazer uma política na rua, né? De acreditar que nós somos todos sujeitos políticos e que cabe a nós, e não a um governante estar nos representando. Acredito que isso, talvez, para um povo da nossa idade, consiga agregar muito, né? Ainda que a gente não consiga uma conquista, nós trouxemos para nós a responsabilidade e vamos pautar isso, né? Acredito que esse novo agir de trazer a política para as ruas e de se assumir como sujeito político é o que agrega muito. E, Jonas, eu vou ter que pensar sobre a sua questão ainda, os desafios. Bom, vamos lá, né? Complicado. A sua questão também, Jonas, acho que vai... vai ficar pro bar. Então, aí acho que ele já falou bastante da relação dos professores, acho que não tem muito o que acrescentar. Do judiciário também, acho que ele já falou bastante, acho que é isso, a gente usou o judiciário muito, acho que foi muito importante, mas isso não foi o que pautou a nossa luta. Por exemplo, eu queria dar um exemplo da luta de 2016, na luta contra a merenda, a esquerda institucional, digamos assim, né, tentou puxar uma CPI contra a merenda. Então, era tentar, enfim, perseguir os deputados corruptos, enfim, a partir da via institucional, e a partir daí conseguir merenda nas escolas. O que a gente fez a gente não quer uma CPI da merenda, a gente quer merenda nas escolas. A gente vai ocupar a escola para ter merenda na escola e parar a rua, porque a gente quer merenda, não vai ser por essa via institucional. E aí eu acho que entra um pouco na sua questão, Laura. Acho que isso veio muito de 2013, assim, sei lá, por exemplo, uma coisa que criticaram muito no começo, em 2013, era que o prefeito era o Haddad, né, que seria uma pessoa de esquerda. E aí, então, por isso, a gente não seria errado fazer aquele tanto de mobilização, porque, no fim, prejudicou muito a imagem dele. E o que as pessoas de junho de 2013 fizeram não interessa, ele está aumentando a tarifa, a gente vai contra ele. Também, aí, pegando na questão do impeachment, que o Jonas trouxe, a gente também foi muito criticado, assim, porque a gente começou esse movimento de ocupação bem naquele período do impeachment, foi bem junto. E aí muita gente criticou também. Nossa, mas no meio do impeachment, nossa, não sei o quê, está tendo um golpe, vocês vão ficar ocupando escola? Sim, a gente está lutando por merenda, a gente vai ocupar nesse período. Não interessa. Tipo, inclusive, acho que foi uma das grandes causas também da vitória, ao mesmo tempo que teve esses problemas que o Jonas trouxe, acho que também da gente ter conseguido merenda também foi um pouco em função disso. Assim, não era um momento que o governo do Estado estava querendo bater tanto de frente, também quis abafar um pouco. Então, acho que dá para tentar traçar um pouco nas três perguntas, assim, uma certa relação. Assim. Isso, por exemplo, o judiciário também, a luta não vai ser pautada no judiciário, a luta não vai ser pautada no executivo, e acho que é isso. Bom, eu vou tentar comentar algumas coisas. Acho que antes de entrar, pensando na pergunta do Jonas para a gente, né, antes de entrar nisso, eu vou, de fato, tentar responder. Acho que tem uma coisa aí interessante, tanto a Dini quanto a Laura mencionaram o Alexandre de Moraes e o Elival como professores, né? Então, tem também uma história interessante dessas decisões e desses pareceres, que é uma espécie de conflito de poder interno à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Porque o Elival é professor de Direito Constitucional do Departamento da São Francisco, o Alexandre de Moraes também. Quem faz a ação pelo PSOL é o Ari Sola, um professor do Departamento de Filosofia do Direito. Então, a gente tem todos esses atores que estão a favor e contra, são professores do mesmo lugar e que, enfim, no plano do direito, é um dos lugares mais tradicionais e consolidados de poder. E são professores ao mesmo tempo também, que acho que é uma das coisas que vocês estavam falando, quão contraditório era a Secretaria de Educação ser mais repressora, esses também são professores. Então, tem uma espécie de briga de ego, que talvez seja interessante recontar aqui, que a gente fala no artigo, que assim, o Alexandre de Moraes, quando ele pede para que o judiciário não seja necessário, ele pede o seguinte, ele fala, PGE, né, Procuradoria-Geral do Estado, me equipara, eu, Estado, a um indivíduo. A uma regulação do direito civil, porque tem uma regra no direito civil, no nosso Código Civil, que se alguém entrar na sua casa, violar a sua casa, você pode usar a sua própria força, chama de força imediato, para tirar aquela pessoa. Então, você pode fazer isso, porque é proteção da propriedade. Então, o que ele estava dizendo era o seguinte,
eu quero ter a mesma regra que alguém que tem a sua propriedade violada possa ter, me equipara. Fala que o Código Civil se aplica para mim. Isso, obviamente, é uma questão... a formulação da questão já é absolutamente problemática, porque a ideia de força imediato é alguém com suas próprias mãos, né, e não alguém que tem um aparelho estatal e um monopólio da violência usando a PM em cima de alguém. É completamente diferente, mas eu queria dizer assim, bom, se um particular pode, por que o Estado também não pode? Eu quero a regra do direito civil sendo aplicada para mim e aplicada seletivamente. E quem recebe do outro lado, um dos procuradores é o Elival, que é professor de direito constitucional também, então eles têm ali uma briga de egos, e ele fala assim, cara, tem um regime de bem público, que é o regime de bem público, o regime de bem privado é o regime de bem privado. Vou te explicar aqui um conceito básico de direito administrativo, basicamente isso, não está dito desse jeito, mas o subtom é esse, para quem lê. E ele fala, cara, você é Estado, você não precisa se equiparar a indivíduo, você pode ser super-Estado, você pode simplesmente usar de um princípio que chama autotutela estatal e fazer exatamente isso que você quer fazer, você pode fazer sem precisar do Código Civil. Então, é muito louco, porque... eles não dão o que é pedido, ou seja, eles não equiparam o Código Civil, mas eles dão um resultado que é exatamente aquilo pode fazer com a sua própria força usando a PM sem passar pelo judiciário. Então, é tanto uma disputa de como interpreta melhor aquilo, uma disputa de ego entre os dois ali, mas no final é ainda pior, porque é dizendo, olha, você é Estado, você pode não passar pelo judiciário. E a gente analisa os argumentos desse parecer são muito frágeis, né? Tem recursos a decisões que não dizem respeito, enfim, dizendo, conforme julgou o tribunal tal, e você vai ver a decisão do tribunal tal, não é aquilo. Ou então autores, que a gente chama de doutrina, né? Comentadores do direito, que é tipo da época da ditadura militar. Então, tem pontos muito frágeis desse parecer. Então, inclusive, até uma parte do nosso artigo que fica um pouco mais... a gente critica muito mais duramente, né? Porque também o negócio degringola tanto, tem que criticar muito mais. Mas, apesar de frágeis, eles são muito eficazes. E uma das coisas que eu acho que também é importante salientar é que a DPF no Supremo não explorou. Então, também foi uma tentativa nossa de dizer, cara, tem um monte de outro argumento para questionar isso aqui, além dos argumentos que foram apresentados. Então, só para contextualizar toda essa coisa da São Francisco que tá no meio, todos esses caras em posições de poder, professores tentando puxar cada um para o seu lado, e tem toda essa briga aí. E a outra coisa, o Alexandre de Moraes não se declara impedido porque ele diz que o parecer é só uma sugestão. O Estado pode usar ou não, entendeu? Então, por isso que não é vinculante, então, por isso... não seria como se fosse uma lei e tal. Então, esse é o argumento que ele usa para dizer. Então, pensando na pergunta do Jonas, o que a gente faz um pouco para o futuro e como que a gente legitima protesto diante de um cenário tão ruim? Então, acho que a primeira coisa é essa DPF não pode ser votada. Se o nosso STF ou o STF mais para frente votar esse negócio e, de repente, vira regra que não pode ocupar prédio público em geral... ou que, enfim, em casos de ocupação de prédios públicos, em geral, a PM pode ir lá sem passar pelo judiciário, a gente vai ter um massacre legitimado ou generalizado no Brasil inteiro. Vai ser muito difícil contornar isso, porque o STF a decisão vai espraiar para todos os tribunais inferiores. Então... Isso. Então, eu consultei hoje o andamento do processo, porque a gente termina o artigo assim, mas assim, a primeira coisa é o Alexandre de Moraes não quis, como o Rafa falou, ele disse que não tinha os critérios formais da DPF e tal, não sei o quê, e o PSOL recorreu. Então, se alguém do PSOL estiver vendo isso, enfim, não recorram mais, porque a chance de ter uma decisão judicial desfavorável do STF é pior. O processo hoje está concluso com o relator, né? Ou seja, ele está sentado em cima, o Alexandre de Moraes, nesse processo, desde junho do ano passado, que não acontece nada. E é melhor que assim seja, porque é isso. Se pautar o plenário, a gente acha que, enfim, muito difícil prever o STF nos últimos tempos, mas as decisões não têm sido exatamente protetoras de direitos fundamentais, nem nada do tipo. Então, vai ser um embate muito duro entre um princípio que existe no direito administrativo, que é o da autotutela, e que acho que a gente do direito tem que pensar muito quais são as condições da autotutela, qual é a lei, qual é o amparo, e tal, tentar munir de argumentos jurídicos contra isso. Eu acho que é uma tarefa nossa, de quem está pensando isso. E, ao mesmo tempo, de que, enfim, vamos tentar não pautar essa DPF.
A outra coisa que eu acho, pensando de quem está olhando de fora, né, de quem não estava lá lutando, eu acho que é super legítimo e válido vocês não terem sido pautados pelo judiciário, acho que isso é super importante, mas talvez pensando para um período de agravamento institucional, etc., agora a gente tem uma espécie de mapeamento de quem são esses atores porosos dentro do judiciário, não só em São Paulo, mas nos outros estados também. Então, quando a gente estava fazendo a gente fez um grande banco de dados de decisões, de material, da defensoria, da OAB, enfim. Uma das coisas que eu estava brincando com o Jonas, com o Hurion, com o Adriano, com a Marília, era dizendo que a gente tinha que fazer uma espécie de manual da ocupação. Porque uma das coisas que a gente percebeu, entre outras, nesse caso especificamente, era da importância de atores no judiciário que geralmente a gente não presta muita atenção. Então, o juiz da central de mandados, o juiz corregedor, o juiz substituto, essa galera que ninguém olha quando a gente está estudando decisão judicial, eles foram importantíssimos para barrar, para pedir audiência pública, para gerar interpretação nova. Então, até brinquei, quando a gente olha os processos do Paraná, a gente olhou um monte de ações de reintegração de posse de mais de 140 escolas lá no Paraná foi mais de 800, mas 950, né? Mas a gente conseguiu uma amostragem interessante. Uma das coisas que se eu tivesse que dar uma recomendação é assim: força para cair num fim de semana, porque o juiz substituto vai ser esse substituto que vai dar, geralmente alguém mais novo, geralmente alguém que se formou mais recentemente, e alguém que não tem tanto compromisso com a decisão, porque a decisão pode ser reformada. Então, ela pode simplesmente pedir uma audiência. Então, a chance de fazer a ocupação durar mais, você colocar para um fim de semana, muito maior. Então, de usar essas brechas de coisas que não foram intencionais, vocês não falaram, a gente vai fazer assim porque vai acontecer isso, ninguém pensou, mas usar esses argumentos a favor das próximas ocupações, do que quer que sejam e da pauta que seja, porque acho que a gente vai ter, provavelmente, muito protesto daqui para frente, porque vai ter muita coisa para protestar, né? E já que a forma ocupação ela se generaliza entre movimentos, a gente vai ter que pensar isso bem a sério. E eu enfim, acho que a nossa pesquisa, todo mundo está, de alguma maneira, comprometido a pensar isso muito a sério. E a ser bem parcial mesmo. A gente está pensando isso, como que isso ajuda na luta concretamente, e se a gente consegue, de alguma maneira, ajudar na comparação. E é isso. Bom, vou responder em tópicos aqui, sobre alguns pontos que foram levantados. Sobre a questão mais difícil aí, que foi a do Jonas, as pessoas têm se perguntado muito como vai ser no que vem e tal, né? Eu tenho escapado dizendo que eu vou esperar o próximo Datafolha, o próximo Ibope, para saber o que dizer, porque realmente é difícil de prever. Mas aí queria lembrar, além da DPF, que a gente já mencionou aqui, e que o ideal, até respondendo a sua pergunta, acho que é que os outros ministros agora acompanham o Alexandre de Moraes, né, porque ele simplesmente extinguiu, ele não entrou no mérito da DPF. Então, o ideal é que aconteça isso agora com essa DPF. E aí, uma questão na época das ocupações, houve uma ação civil pública que foi proposta pela Defensoria e pelo Ministério Público em conjunto, né, e que pedia a suspensão da reorganização escolar e pedia que fossem realizadas audiências públicas pelo governo, que fossem seguidos trâmites previstos na legislação da educação sobre a participação popular, a participação dos estudantes, participação de pais, de professores, né, na discussão da reorganização. Essa CP acabou sendo extinta, porque depois o governador disse que reviu, né, a reorganização. A gente argumentou que a reorganização continuava sendo feita de maneira por outras vias, não aquela inicial, que por isso a ação devia continuar. O Tribunal de Justiça manteve a extinção da ação e essa ação está em andamento ainda, né?
o ponto principal, de fato, a gente entra em questões que estavam naquele plano de reorganização, nessa ação civil pública, e, de fato, isso já não pode ser mais objeto de discussão. Mas acho que o ponto principal que a gente coloca naquela ação civil pública é justamente a do debate popular, da participação popular nas decisões relacionadas à educação, né? Então, é uma questão que está pendente hoje. Isso está no STJ, né? A gente interpôs um recurso especial, tem também um recurso extraordinário, e a gente tenta reverter essa decisão de extinção da ação para que o judiciário coloque claramente essa necessidade de participação popular nas decisões sobre educação pública, né? Então, assim, do ponto de vista jurídico, acho que são essas duas coisas hoje que estão mais em andamento, e acho que a gente vai sempre ter que pensar sobre esse parecer da PGE, né? Até eventualmente num outro tipo de ação que possa anular esse parecer e fazer com que ele não seja seguido, até porque ele possibilita, por exemplo, como eu já falei, a responsabilização de um gestor público que deixa de solicitar a força policial e tudo mais, né? Queria frisar a importância desse artigo que vocês escreveram. Na época, a gente tinha muita questão de direito administrativo colocada ali, né? E a gente correu muito atrás de doutrina, de professores, de pessoas que escrevessem, que pensassem. E tem alguns professores aí do campo progressista do direito administrativo, mas a gente não encontrava uma discussão específica sobre aquilo que estava acontecendo. E eu acho que o artigo de vocês foi assim no ponto exato. Acho que colocou muito bem essa questão dessa distinção da autotutela, autoexecutoriedade estatal. O que é isso, né? Isso não pode ser agir de qualquer modo, sem ordem judicial, sem autorização judicial, né? Isso só pode significar, no máximo, cumprir a ordem judicial com sua própria força policial, né? Mas não agir como particular, com desforço imediato. Não dá para equiparar as coisas, né? Então, acho que esse é um material precioso, tanto para casos de manifestações públicas que venham a ocorrer em prédios públicos, como para casos de ocupações de moradia. Acho que a gente precisa avançar nesse debate na questão da habitação, né? Para ver se a gente consegue algumas decisões do judiciário nesse sentido, né? Queria pontuar também a questão das condicionantes que foram colocadas pelos juízes na época, em especial essa questão de não se usar armas na reintegração. Acho que isso foi um avanço bem interessante. Depois teve uma decisão de um juiz que acabou até fragilizando a central de mandados, porque ele exigiu a presença pessoal do secretário de Segurança Pública numa reintegração, né? O que também me pareceu que aí já foi um pouco além do que era razoável, e enfraqueceu essa parte que, nessa mesma decisão, ele dizia para não usar armas, né? Porque essa discussão do uso de armas pela polícia é muito longa, profunda, mas a gente acho que deu um passo importante ali, quando a gente conseguiu fazer com que uma ordem fosse ser cumprida com uma polícia desarmada, né? Então a polícia tem que se organizar de um modo ali a fazer isso. Acabou não acontecendo porque a decisão foi revista, mas depois teve esse fato de numa reintegração se colocar também, foi um outro caso, né? Se colocar essa questão da presença pessoal do secretário de Segurança Pública, que eu acho que também foi um pouco além. E sobre a questão que foi colocada
da tradução da linguagem jurídica para o movimento, né? Eu acho que talvez a gente fizesse pouco, ou talvez nem tivesse sido tão demandado na época, acho que pelo próprio empoderamento, pelo próprio conhecimento que o pessoal tinha, né? Eu lembro que na época, eu sou da geração da Laura aqui, né? E acho que, como ela, quer dizer, foi o que eu entendi do que ela colocou aqui para vocês, eu via com muito entusiasmo aquilo que vocês estavam fazendo, achava impressionante as falas que vocês faziam, era uma coisa assim sensacional, né? E esses estudantes vinham com muito conhecimento mesmo do que estava rolando, do que estava acontecendo. Então acho que o diálogo era fácil, né? Então acho que a preocupação mais nossa, e que aí eu retomo até o artigo de vocês, acho que vocês colocam muito bem isso, era mais o contrário, de como essas coisas mais progressistas podem ser traduzidas numa linguagem jurídica que venha a convencer o judiciário e a mudar a posição do judiciário, né? Então acho que a nossa preocupação sempre foi mais essa, o caminho contrário, né? Traduzir o que está acontecendo para o judiciário. E aí ressalto de novo a importância desse artigo, que acho que traz elementos para isso de forma muito boa. Acho que é isso. Muito obrigado. A gente tem tempo para mais uma rodada curta. Eu me permito uma pergunta bem breve, a partir do que foi dito, em parte pelo Jonas, também pela Laura, e a resposta do Eudes e do Chico. Essa ideia, também o comentário da Bianca, quer dizer, a ideia a importância, a sua resposta, Eudes, de política nas ruas, quer dizer, de assumir protagonismo político para além da ideia da política representativa, e também um pouco nuançando o que significam as perspectivas tenebrosas para 2019. Quer dizer, é certo que o ar está ficando irrespirável e as coisas, o cenário é muito ruim de qualquer jeito, mas ainda não chegamos lá. Então, a pergunta que eu queria colocar para vocês é justamente porque a força do movimento das ocupações tem a ver justamente com esse caráter autonomista e assumir o protagonismo para além da dimensão da representatividade. Não tenho a menor dúvida disso aí. Mas eu queria ouvi-los, nesse momento de eleições, num momento tão dramático, como é que vocês veem hoje a dimensão da política institucional também? Quer dizer, em que medida que são duas coisas contraditórias que não podem conversar, ou como é que vocês veem a política institucional, as eleições, política representativa? Tem aí a iminência de um negócio para acontecer. Queria ouvir vocês sobre isso. E abro para mais uma rodada breve, mais 2 ou 3 comentários que eu peço que sejam bem breves mesmo, para a gente ter tempo de ouvi-los ao final. Oi, boa noite, eu sou a Gabriela. Primeiro queria agradecer as falas, e a minha pergunta é mais direcionada para os guris, assim. Queria saber para vocês qual foi o saldo geral das ocupações de 2016 para o movimento estudantil secundarista, no sentido de talvez trazer uma organização maior dos secundaristas para a UBS ou para alguma entidade política mesmo. E qual é o balanço geral das ocupações sob esse viés de que se havia ou não organizações puxando as assembleias, puxando as estratégias e táticas que vocês tomavam? Obrigada. Peraí, gente. Você quer falar? Bom, quero agradecer imensamente o debate, a oportunidade de estar debatendo o texto aqui, sensacional, a gente aprende sempre. Bom, a partir da fala do Jonas, né? Enfim, não só das respostas que vocês deram, né? Mas duas coisas assim, que eu acho que é interessante chamar a atenção, né? O artigo pensa muito esse caráter que a Bianca mencionou no início, né? Dessa relação entre direito e política, né? Direito e democracia, ou direito e esfera pública, isso vai variando, mas tem, embora seja uma consideração um tanto abstrata, só um comentário, né? Mas a ideia de que, digamos, esse processo todo foi expressão de uma coisa que reverberou muito fortemente para a gente, né?
que é essa compreensão de que é preciso disputar politicamente o direito. A Bianca mencionou, inclusive, brechas, né, em vários níveis, né? Então, a primeira questão é, claro, quer dizer, o artigo termina um tanto tenebroso ali, porque as coisas estão fechando, mas, digamos, o aprendizado, a ideia de que você precisa disputar esse terreno, eu acho que isso está posto. E a energia, né, que veio do caso das ocupações e esse processo instaurado com direito a partir daí, eu acho que é fundamental entender isso, porque tem um recado ali que para alguns de nós é importante, que é a ideia de que legalidade não é legitimidade. Então, a legalidade pode estar posta e a legitimidade é essa aspiração societária, né, da sociedade. Então, enfim, é isso que vocês... As ocupações foram parte disso num momento muito importante, né, num momento conturbado, que muitas coisas estavam acontecendo a partir de 2013, enfim, e 2015, um cenário bastante complicado. E o outro ponto, que eu acho que tem a ver bastante com o que o Jonas nos questionou aqui, que eu acho que tem um ponto que vem para ficar, que a gente já entrou explicitamente como tema do artigo, que é a ideia da desobediência civil, né? Digamos, eu acho que a gente vai ter que, de fato, trazer essa discussão para dentro. A desobediência civil ela vai tensionar as relações entre legalidade e legitimidade, e ela é um recurso com consequências diversas, né? Mas que vai ter que entrar na pauta das nossas preocupações, né? Enquanto a gente puder apelar a esse recurso da desobediência civil, eu acho que ele vai ser uma estratégia de disputa política adiante. Eu digo 2019, 2020, diante desse cenário aí que está pintando, né? Alguém mais? Oi, me chamo Catiane, tenho 19 anos. E no tempo das ocupações eu estava na escola. E quando foi para a merenda da ETEC, eu também estava fazendo ETEC. Então eu tenho uma visão de estudante e tal. E a visão que eu tive foi muito dos meus professores também, foi da mídia. E aí é uma pergunta também que eu queria fazer para vocês. Como que vocês receberam o que a mídia estava passando? Porque eu, como estudante e apoiando o movimento, eu sabia que não era aquilo que a mídia estava passando. Só que os meus professores, eles acreditavam fielmente naquilo. E eu sei que eu sempre fui de escola pública, estadual, e eu sei que para você mobilizar os alunos é um pouco difícil, porque tem sempre os estudantes que realmente estudam, mas nunca vão contra os professores. E tem sempre o pessoal que é mais da baderna, mas também não quer enfrentar diretor. Como foi essa mobilização, sabe? Como que se deu isso para vocês? Obrigada. Bom, já foram boas perguntas aí. Enfim, não vou fazer uma pergunta, então eu só vou anunciar. A gente está aqui na Tapera organizando, para depois das eleições, para o começo de novembro, um evento sobre direito e poder. E eu estava refletindo aqui, eu estou conversando, a Laura Mascaro está ajudando, está assessorando aqui a Tapera em algumas coisas. A gente está alinhando ainda o que vai ser a chamada, o texto. Eu pensei aqui em direito e democracia, talvez, pelo fato do Poder Judiciário ser o poder não eleito, né? Um poder... Aí vendo ideias aqui, uma ditadura do Judiciário pode ser tão ou mais perigosa que uma ditadura militar. Estou especulando aqui, não é uma pergunta, tá? É só uma propaganda antecipada aí, que eu acho que é um tema cada vez mais relevante nessa questão do Judiciário na política. E vamos fazer depois das eleições, porque, enfim, é isso. Obrigado, Antônio. Bom, vamos terminar com uma rodada. Acho que eu devolveria de novo para vocês dois aí. Eu e Chico, tudo bem? Bom, ouvindo algumas falas, acho que eu consegui um pouco voltar na pergunta do Jonas. Acredito que isso o artigo de vocês, né, contribui bastante para isso. Acredito que é muito válido essa indicação, né, de entender essas brechas. Acredito que foi algo que nós não tínhamos em 2015, mas que também não fez muita falta, que era conseguir entender qual era o cenário e do que se utilizar nele, né? Em algum momento falei que também a gente não se utilizou
do judiciário para lutar, mas, sem dúvida, a presença da defensoria foi muitíssimo importante. E a Catiane tratou de uma questão também, né, de como fazer como se gera o processo de mobilização. E aí eu retorno para a pergunta do Jonas. Acredito que é importante, para além das mobilizações, estar presente em espaços que debatam, né? Debata a atualidade, debata a política. É uma dificuldade que a gente percebe no processo de mobilização. Então, agora, por exemplo, está tendo um processo de mobilização contra a reforma do ensino médio e a BNCC. Tem um ato semana que vem, e aí eu falo, né, os desafios para 2019, conseguir ter articulações para além dos atos, né, seja nas escolas, seja, enfim, qualquer que seja o espaço, né, ter uma mobilização constante que debata, haver esse espaço de formação que eu acredito que falta muitas vezes para esse grupo secundarista, né? Uma galera muito disposta a fazer luta, fazer manifestação, mas que por algumas vezes peca em estar ali num processo constante de formação. A Gabriela falou do saldo organizacional, né? Eu só não entendi se você perguntou se essa galera foi para a entidade estudantil ou se essa galera continua na luta. É um desafio dos movimentos autônomos, né? A continuidade dos processos de luta. Nós aqui em São Paulo, por exemplo, nos organizamos, né? No início não havia nenhum coletivo, então nesse processo nós fomos construindo isso. E o que eu vejo de saldo organizacional em São Paulo é muito mais disso, né? De trazer a política para as ruas, de trazer para a população que todos nós somos sujeitos políticos, do que a criação de organizações. Não vejo que muita gente foi ou criou, mas eu vejo que as pessoas sentiram o quanto a política é próxima delas. Acredito que esse é o maior saldo organizacional que nós temos. Aí a Catiane tratou da questão da resposta midiática, né, do processo de mobilizações. É bem difícil, por exemplo, as ocupações não foram realizadas, falando da segunda ocupação do Fernão, né? Não foi feito, mas em maioria pelas pessoas da escola, né? Botar a cara é muito difícil, né? Depois que tá na mídia, as pessoas falam, eu quero construir isso também, isso é legal, né? Isso vai gerar eu estar com amiguinhos, mas é um processo muito, acho que árduo, assim. Por exemplo, na semana anterior à ocupação da escola, a coordenadora chegou em mim e falou, você está fazendo isso, isso e isso. Você sabe que a diretora tem um poder de te trocar de escola, né? E é isso, às vezes é pensar muito mais num projeto coletivo, né? Do que... Acho que a nossa sociedade, ela enfraquece isso, né? A nossa mobilização. Então, as pessoas tendem a pensar, se eu fizer isso, aí eu não vou ter isso, tal pessoa vai ficar mal comigo. Acredito que é importante buscar uma noção coletiva, né? Acredito que quando a gente consegue trazer isso para as pessoas, e aí às vezes através de atividades na escola, né? Socializações promovem essa coletivação. Acredito que buscar uma organização coletiva é o que fortalece essas mobilizações. Por exemplo, isso que eu falei agora há pouco, né? De estar nesse processo constante de formação, de debate, aproxima as pessoas. Acredito que a confiança é o que gera, de alguma maneira, as mobilizações, né? Você tem que estar num espaço próximo de pessoas. A gente já vive com a exploração diariamente. A partir do momento que a gente consegue estar um do lado do outro, um fazendo a segurança, vejo eu que a gente consegue ter uma noção de mobilização, a gente consegue pautar as coisas. Mas a partir disso, de uma noção de coletivo, não de uma noção individual. Bom, deixa eu tentar pensar. Acho que eu vou começar com essa questão da... companheira do Rio Grande do Sul aí. Gabriela, do Rio Grande do Sul, né? Guri. Uma guri. Bom, enfim. Fui pelo guri, mas enfim, desculpa. Não, na questão da UBS, acho que é importante a gente
pensar assim, no que a gente entende por organização. Assim, acho que não dá para dizer que o processo de ocupações não foi organizado. Eu, pelo menos, entendo assim, ao mesmo tempo que ele tenha sido espontaneísta. Não teve uma organização formal por detrás que puxou, por mais que tivesse organizações formais por detrás que estavam junto, mas assim, a organização se deu, como o Eudes falou, no próprio movimento. A gente criou um comando das escolas ocupadas, que tomou os rumos do movimento a partir das escolas que estavam ocupadas. Aí, pensando isso, na questão da UBS, acho que, e também voltando nas perguntas anteriores, acho que muito do movimento ter dado certo foi porque não foi a UBS que puxou, assim, porque as primeiras coisas que a UBS tentou fazer foi negociar. Não, então não fecha as escolas, mas tudo bem, pode demitir professor, porque iam fechar 94 escolas e mais alguns turnos e mais algumas salas, e mais, enfim. Aí ficou meio nessa. Não, então não fecha as 94 escolas, não fecha a SS, já desde o começo. Na questão da CPI da merenda também, quase que destrói o movimento. Vinha um negócio totalmente institucional, assim, e aí parece que eles têm muito mais força, muito mais dinheiro, muito mais, enfim, muito mais contato na mídia. Ficou complicado, assim. Então, eu acho, e não só da UBS, eu digo, assim, acho que as organizações que a gente já tem há muito tempo, assim, acho que grande parte da gente não conseguir puxar a luta tem a ver com estar encrustado nisso, assim. E acho que tem tudo a ver com essa questão da política institucional que a gente falou aqui, que é fugir dessa lógica, assim, que acho que a Laura perguntou, né, e comentou. Acho que foi uma fuga dessa lógica, assim, que acho que é o que levou esses últimos movimentos, então 2013, 2015, 2016, levou a crescer, ao mesmo tempo que eu concordo que eu adoraria que a gente tivesse saído sei lá, dezenas de milhares de estudantes que participaram, tivesse todo mundo junto, fazendo assembleias até hoje, pô, eu ia adorar. A gente não tem, enfim, infelizmente. Aí essa questão do direito, acho que é muito importante pensar, acho que foi muito importante para a luta, assim, acho que é muito da hora, ainda mais assim, ter esse contato, assim, trocar essa ideia, porque tem umas coisas que a gente não entende, assim, que, enfim, e acho que é muito interessante. Aí acho que só uma questão que acho que a gente está, eu e o Eudes aqui, acho que estamos tentando trazer, que acho que pelo menos a gente não acredita, eu acho, estou falando por ele assim também, não sei se ele discorda, mas que não vai ser essa questão do direito que vai ganhar as pautas, assim. Acho que também aí pensando, é interessante, você falou do Paraná, eu fui em umas escolas lá no Paraná que teve ocupação, que aí teve 800 escolas ocupadas e teve muito pouca repressão policial, muito pouca. E ao mesmo tempo o movimento não cresceu, assim. Então acho que é pensar que é um limite, assim, né? Então é uma ferramenta que acho que pode ser muito bem usada e foi muito bem usada, e espero que continue sendo muito bem usada, mas é só isso, assim, que acho que a gente tenta trazer que não pode se limitar a isso, assim, não sei. E aí a questão das eleições, acho que é bem complicada essa questão, ainda mais agora, né? Eu não acho que não muda nada a eleição, assim, dizer, não, tanto faz quem ganhar, tal, não sei o quê, acho que faz diferença, mas ao mesmo tempo acho que é isso. Enfim, então, isso é totalmente pessoal, até porque nas questões dos movimentos a gente nunca tentou trazer isso, porque achou que não fazia sentido, que não era cabível. E, sei lá, para mim é meio como se me deixassem escolher meu inimigo, assim. Eles deixam eu escolher meu inimigo, eu escolho o que eu acho que é menos pior. Enfim, por exemplo, para mim o Bolsonaro é o pior, é o que eu menos quero, mas eu não quero que ninguém ganhe, assim. Então, é meio isso. Isso é totalmente pessoal, enfim. Eu vou voltar na fala que eu esqueci de tratar do cenário eleitoral. Eu compacto um pouco o Chico, eu vejo que a eleição é farsa, mas também entendo que é importante a gente estar a par dessas propostas, né? Então acompanho os posicionamentos, debates, porque é isso, né? A gente tem que saber o que os partidos estão propondo, o que os governantes estão propondo, para estar desde agora. Entra mandato, sai mandato, tem luta, né? Então é isso, a gente precisa já estar se antecipando às propostas, o que estão colocando aí para a educação, para a sociedade. Ainda que a gente não veja uma perspectiva de mudança pela via institucional, a gente não deixa de estar acompanhando ela, né? Não faz nada bem estar alienado desse processo. Eu vou só comentar a fala da Gabriela, que, enfim, não era uma pergunta para a gente, mas acho que tem uma questão interessante no artigo, que é como o judiciário percebeu a questão das entidades institucionais ou não. Então,
a primeira mudança de decisão, a primeira decisão do BEDEND lá em primeira instância, achava que quem organizava os protestos era a POSP, ou seja, o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. E daí, uma das coisas, quando ele muda de posição, não só dizendo que era uma questão de direito ao protesto, ele também muda e fala assim, não era a POSP, são esses estudantes, adolescentes, etc. Então, tem uma coisa que é importante dele ver isso na audiência, e que eu acho que é uma interpretação que vocês não fazem, mas tem uma espécie de purismo nessa decisão de dizer, não é política institucional, então tudo bem, entendeu? Então é legítimo. Porque se fosse política institucional, isso já apareceria como se fosse alguém manipulando os estudantes. Então, ali, ele reconheceu como sujeito de direito, mas, ao mesmo tempo, tem um pano de fundo dizendo se fosse uma coisa organizada institucional, não sei se eu acharia que é tão legítimo quanto. Então, tem uma coisa na decisão que é o reconhecimento, que é ótimo como sujeito de direito, os estudantes, mas, ao mesmo tempo, isso dizendo, enfim, se fosse a POSP, talvez a decisão fosse diferente. Então, esse é um ponto interessante para a gente pensar, que obviamente eles não pensaram como estratégia, foi um erro, né? Basicamente é um erro no início da decisão, que a Fazenda Pública entra com essa ação que chama interdito proibitório, ou seja, antes de uma ocupação acontecer, juntando os chamados da POSP. Então é isso. Então no início eles erram e eles percebem não é isso. Mas enfim, tem essa coisa dúbia no próprio judiciário também de leitura, né? Que eu acho que, enfim, a decisão correta tinha que ser sim, os estudantes são sujeitos de direito, mas também, se fosse uma organização, por que não, né? Então, o direito à manifestação só vale quando é não organizado no sentido institucional, né? E acho que só uma coisa para a gente pensar, que é uma coisa que a gente tangencia no artigo, que a gente não explora tanto, mas está como uma espécie de pano de fundo, que existe uma série de mobilizações na história que são despolitizadas pelo judiciário, né, por essa entrada no judiciário, e são deslegitimadas por essa entrada no judiciário, e o recurso geralmente é via propriedade e posse. Então, a gente cita um livro que é bem importante, um livro em inglês, interessante e tal, que comenta, entre outras coisas, que, por exemplo, no movimento dos direitos civis americanos, uma das coisas que eles faziam eram sit-ins, né, que é tipo, você entrava num lugar e ficava sentado, parado, inclusive em lugares privados, por exemplo, restaurantes que não atendiam negros na mesa, né, só no balcão, ou eventualmente não atendiam de maneira nenhuma. Então, acontecia esses sit-ins. E um dos jeitos de tirar as pessoas era dizer, isso é propriedade privada, eu tenho ações de reintegração de posse. Então, tem uma coisa também aí de uma série de movimentos que não demandam propriedade, não estão falando de posse, não estão falando de nada disso, mas, por causa de suas ocupações, são criminalizados e despolitizados por meio de ações que defendem propriedade. Então, tem uma coisa que eu acho que, enfim, uma mensagem do nosso artigo é isso, né? O direito importa, e disputar politicamente o direito, como o Rorion falou, é importante, mas também importa porque, senão, o direito te atropela. E te atropela bem rápido e com muita força. Então, tem uma coisa aí de pensar essa história do protesto e das lutas, de como temas que eram outros, direitos civis, enfim, ou então direito à educação, o direito a fazer parte da decisão, de repente vira uma questão de propriedade. Isso para a gente, isso é bem importante. Enfim, acho que é isso. Obrigada. Bom, gente, queria só agradecer ao convite, a presença de todos. Acho que foi um debate muito bom. Colocar a Defensoria à disposição, o Núcleo de Direitos Humanos à disposição para questões que hajam aí e violações de direitos humanos, né? Essa pauta aí de direito de manifestação é uma das nossas pautas de atuação. A gente queria que a gente não precisasse mais atuar, mas tenho certeza que vamos ter muito trabalho, como já foi colocado aqui pelo pessoal, independentemente do governante que vier aí, vai dar trabalho. Isso daí a gente já constatou na prática lá. Acho que é isso. Bem, obrigado de novo, pessoal da Tapera, equipe, todas e todos que estão presentes aqui hoje, vocês da mesa. Convido todo mundo para entrar no site da Novos Estudos, tem conteúdo inédito, além dos artigos, tem um blog com textos inéditos que tentam discutir questões de candência, e até a próxima. Boa noite.